Alô, amigos. Parte 2 da história de vida de Lúcia Eliane Schnorr. 78 anos. Na primeira parte nós terminamos com o magistério. Como é que foi isso, Branca? Olha, como eu tinha apenas um ano de clássico e um ano de contabilidade, depois era ginásio, né, que eu fiz, eu não queria parar por aí. Aí eu me inscrevi para o magistério, mas a minha intenção não era ser professora. Lá no Paraná. Em Marechal Cândido Rondon, cidade que eu amo. Se fosse preciso, eu voltaria para lá. Amei Marechal Cândido Rondon. Até hoje, anualmente eu vou para lá no o Encontro da Saudade. Sempre em julho nós nos encontramos. E aí eu entrei no magistério, mas com a intenção de me formar. Mas eu não tive a intenção de ser professora, de jeito nenhum. E aí, no primeiro ano, então, eu já tive que dar uma aula prática. E fui, me preparei bastante. E até sei que a professora, então, quando avaliou, né, ela disse, olha que os alunos se destacaram e não sei o que, então, inclusive, ela citou que ela se surpreendeu comigo, né, porque da maneira que eu me saí bem no magistério, porque eu não queria ser professora, eu queria me formar, queria ter um curso, né, ensino fundamental. E me formei em Marechal Cândido Rondon. Foi maravilhoso. Trabalhei na prefeitura, de lá na biblioteca pública, sim. Em decorrência disso, fiz muitos cursos em Curitiba, a prefeitura proporcionava isso, né, para a biblioteca. E em decorrência disso, eu passei no vestibular em Curitiba, na Federal, em Biblioteconomia. Com o meu ensino fundamental. Não tinha nada de preparação, nem cursinho, né? Então, morei lá, daí de Marechal Cândido Rondon, eu fui a Curitiba. Eu fui lá porque meus irmãos moravam lá. Minha irmã, primeiro foi meu irmão para lá, ele foi bem jovem para lá. Com 18 anos, foi trabalhar lá no banco e ficou 40 anos morando lá. Daí ele retornou a Santa Clara. O sonho dele sempre foi retornar para a terra dele, tinha muitas saudades de casa. A gente era uma família muito unida, 8 éramos, né? E tu fizeste, daí tu fez a universidade, a faculdade lá? Fiz em Curitiba. Fiz biblioteconomia daí. E enquanto tu estudava, tu trabalhava ou só estudava? Na Marechal eu trabalhei na prefeitura, na biblioteca. Estudava e trabalhava? Sim, o magistério era à noite. E aí, em Curitiba, eu no segundo período já peguei estágio. Daí eu fui estagiária remunerada, né, pelo CIE. E eu morei em casa de estudante. 108 moradoras moravam nessa casa, todas cheias de saudades. É? Sempre, todo o Brasil, tia. Todos suspiravam de saudades de casa. De todo o Brasil? É, todo o Brasil. Eu sentia muitas saudades da minha mãe. Como é que tu fazia? Agora me emociono. Como é que tu fazia para matar a saudade? Vinha para cá algumas vezes? Eu vinha uma vez por ano. Natal, então, eu vinha 2 vezes por ano. Natal, daí eu vinha para casa passar com os pais. E... Naquele tempo tu vinha de avião, de ônibus? Não, de ônibus. Uhum. Vinha até Porto Alegre, viajava toda noite, né? Mas eu senti muita saudade da minha vida. Nossa! Principalmente da minha mãe. Incrível. Nós éramos sagitarianas duas. A mãe, um dia de diferença de data de aniversário. E eu era muito amiga da mãe. Eu era assim, Elton, era uma pessoa que eu ia ao baile, quando eu voltava para casa, eu relatava tudo o que acontecia. Eu era muito parceira da minha mãe. Então tu contou o primeiro beijo para ela? Sim, a minha mãe sabia tudo. Eu não fui muito de namorar. Eu não tive muitos namorados. Não. E esse curso que tu fizesse em Curitiba, tu usou ele? Né? Sim, biblioteconomia, sim, usei.
Te aposentou nisso? Sim. Daí eu não exerci a biblioteconomia, porque não tinha só Univates aqui. Sim. Mas eu entrei na Secretaria da Educação aqui e eu supervisionava todas as bibliotecas do município. Opa. E nós informatizamos, na minha época, todas as bibliotecas do município são informatizadas, as nossas aqui. Foi através do teu curso que tivesse assim. Sim. E com o apoio da Rejane, né? Foi, né? Rejaneiro. Foi minha secretária. Que bacana. Que bacana. E quando tu voltou, tu tinha teus pais ainda quando tu voltaste pra cá? Sim. Não, o pai não. O pai não mais. O pai eu perdi lá quando eu morava em Curitiba, né? Faleceu meu pai. E a mãe, eu já tinha voltado. Eu até voltei porque sempre era aquela lamúria, meus filhos longe, e saudades, daí eu voltei. Daí eu voltei também porque eu tive a Evelyn, né? Foi morar lá? Não, fiquei aqui, fiquei morando com a Varna, aqui em Lajeado. Sim. A Varna é tua irmã? A minha irmã mais falecida. velha? Não, a Noélia, a mais velha. A Varna era a terceira. A tua filha nasceu onde? Em Toledo. Toledo, Paraná. É paranaense. Também. Paranaense. Que bacana, que bacana. Toledana. Toledo é perto de Marechal? Sim, são cidades perto, Cascavel, Toledo e Marechal. São cidades lindas, são cidades planejadas, né? Muito. Marechal Rondon, cidade lindíssima. Eu amo aquela cidade. Quando tu vai pra lá? Todos os anos no Encontro da Saudade. Já foi este ano, então? Já. Ano que vem. Fui em junho. Julho é o encontro da Turma da Saudade. O que é essa Turma da Saudade? É os ex-rondonenses. Aqui não moram, mas lá? Sim. Puxa, mas deve ter muita gente. Sim, a maioria mora em Curitiba, né? Que eles vão a Curitiba e não retornam. Curitiba é bom também? Bom de morar. Que cidade boa de morar. Só que eu morei em casa estudante, então eu sempre, assim, ó, tu encontrava uma pessoa, tu não via assim, era bem alegre, mas o que mais tu escutava, ai que saudades da minha mãe, ai que saudades do meu pai. Todo mundo tinha saudades da família, né? Tudo morava longe. Então, mas valeu, meu Deus. E uma coisa que eu quero citar assim, ó, Evelyn, desculpe, Elton, eu nunca perdi o que eu aprendi, o meu legado mais lindo, que eu aprendi na minha família, ser cristão, ser católica, entende? Eu nunca deixei, eu não deixei de assistir missas, nada disso. Aquilo que eu aprendi na minha infância, meus pais, eu cultivei a vida inteira. Eu sempre fui muito assim, de cultivar a minha religião. Seguir as tradições. Tem alguma história legal que tu poderia contar sobre a juventude, essa ida para essa tua paixão do Paraná aí? Tem alguma história legal para contar? Olha, o que eu tenho de lindo para contar lá de Marechal Rondon foram as serenatas. Nós fazíamos serenatas. Nós varríamos à noite lá em Marechal Rondon fazendo serenata. Maravilhoso, muito lindo. Então tínhamos um grupo grande e nós não incomodávamos as pessoas gostavam das nossas serenatas. Aliás, eu aqui em Irajá também fiz muita seresta no centro. E eu acho que essa é uma história, eu devo ter outras histórias lindas, mas no momento que eu me lembro são essas dessa amizade. E outra coisa assim que uma história bonita, nós tínhamos os congressos estudantis, então muitas vezes eu não ia para os encontros e eles me elegiam secretária do congresso, mas não tinha um congresso estudantil que eu não secretariava. E aí tu ia? Eu ia, né, porque eles me escolhiam, embora não estivesse presente, eu era escolhida como secretária do congresso. Olha, então eu passava o dia fazendo ata. Não, essas são as coisas boas da. Eu amei Marechal Rondon. E por lá praticava esporte? Algum esporte vocês praticavam? Vôlei.
Na minha época de magistério, nós tínhamos uma equipe de vôlei bem forte. E assim, uma coisa que eu quero detalhar, Elton, em 2018, depois de 40 anos, eu voltei lá no dia 15 de dezembro se reencontrar com os meus colegas de magistério. Tu não tem noção como foi maravilhoso, deu choro. Reencontramos nossos professores, foi maravilhoso. Só não tínhamos mais 3 que tinham já falecido. Inclusive uma colega minha, ela estava tão feliz, Branca, eu vou te rever. Nós falávamos ontem e ela me morre em julho, ela morre, nosso encontro foi em dezembro. E foi maravilhoso o encontro, assim, nossos professores, eles... E aí todo mundo se lembrava das minhas peraltices, que eu era presidente do Grêmio Literário, né? Eu era bem ativo. E aí eles lembravam muito das minhas peraltices. Das minhas Tu aprontava, mas tu cobrava também. Sim. Tu cobrava bastante. Sim. Era isso que eles... Sim. Isso era importante para eles. Eles... Eu era, assim, muito amiga de todos os grupos, né? E eles perguntavam, então, nesses congressos estudantis, então... E eu organizava, então, o nosso time de vôlei, essas coisas, tudo. Eu era bem ativa. Aqui que eu meio que, bom... Eu veio para outro lugar, então, mas eu era muito ativa. Mas o vôlei, tu só organizava o vôlei feminino? Feminino, sim. Não. Nós tínhamos uma equipe feminina, então tínhamos um técnico e nós disputávamos com interescolares. E uma coisa muito linda que eu sempre tinha vontade de introduzir aqui em Lajeado foi a maratona cultural. Olha, Elton, isso era tão maravilhoso, todas as escolas participavam, todas as escolas apresentavam números, entende? E a nossa várias vezes ficou campeã. Então, assim, de meu Deus, a Branca é a cabeça da coisa. Eu levei teatros que eu aprendi na minha infância na escola São José, porque eu quero dizer uma coisa, eu tenho uma memória muito boa. Eu lembro até das palavras que se falou naquele teatro. Então, a maioria das vezes a nossa escola ganhava, e era disputa. Então era uma maratona cultural. E aqui não conseguiu... Nunca consegui introduzir, mas era muito bom. Todas as escolas tinham oportunidade de se apresentar. A do interior também. É uma ideia até hoje, né? Porque meu Deus, tu nem tem noção como maravilhoso isso. Cantávamos muito Irapuru. Esse Irapuru, então, era o que mais se cantava, porque era o canto da época, né? Fazíamos teatro, fazíamos apresentações, todo o grupo se envolvia. Essas maratonas culturais eram maravilhosas. Mas a juventude era diferente de hoje também, né? Era diferente. Apesar que tem também. Sim. Tem muita coisa legais hoje. Até hoje quem era o presidente da Ares, lá em vez de Ulis, lá é Ares, né? Rondonenses, Associação Rondonense de Estudantes Secundários, né? E eu tenho contato com ele tem uma rádio lá em Quatro Pontos. Ele sempre diz, meu Deus, Branca, quando eu me lembro quanta atividade que nós vemos, quantas maratonas e quantos congressos estudantis. Aqui não se vê isso. Lá tinha, eles eram feitos no interior, dos quais eu sempre era secretária, né? Então passávamos o dia inteiro fazendo esses congressos estudantis. Aqui também, na minha época, eu fui da ULIS, né? União Lajadense Estudante Secundário. Eu era metida. E só não foi... Tu foi candidata a vereador? Não. Uma ocasião, a dona Carmen me convidaram, mas o que eu falei para a dona Carmen foi o seguinte: eu não quero me decepcionar com os meus amigos, porque certo. Tu sabe como é que é. A parte 2 foi, agora, depois da água, vamos para o café, então. E aí já voltamos para a parte 3, estamos ainda lá para o Paraná, né? Nós temos que falar ainda de mais trabalho,
filho, religião, né? Então tem muita coisa para falar nas próximas. Até mais, Branca.